Eu não vou deixar de ser pastor para ser político. Porque Deus me chamou para ser pastor. Porque ninguém pode servir a dois. É impossível você ser um bom pastor e um político ao mesmo tempo. Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. Gente do céu, deixa eu contextualizar aqui esta polêmica que se instaurou na internet. Veja só, em um podcast recente, o pastor Marcos Feliciano foi convidado para responder a 11 cristãos, tá certo? E o que é que acontece? Um desses cristãos, um pastor, faz uma pergunta para o Marco Feliciano relacionado com a questão dele ser pastor-presidente e administrar 18 congregações sob sua presidência. E você vai ficar assim com a resposta do pastor Marco Feliciano. A questão toda, no vídeo que eu vou passar, o pastor Marco Feliciano tentou responder a pergunta do outro pastor, mas convenceu. E você vai analisar juntamente comigo o vídeo em questão, tá certo? Fica até o final, muita coisa eu vou falar sobre esse assunto. Mas antes, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Venha também ser membro, irmão, do clube de membros, parceiros desse canal, patrocinando esta obra apologética, evangelística e missionária. Dê aí este voto de confiança ao Pedrosa. Dá trabalho para fazer. Então tá aqui, ó. Presta atenção, porque é daqui que a gente vai entender o vídeo do pastor Osiel falando sobre essa questão política. Este é o podcast em que o Marco Feliciano foi convidado a estar. Esse é o pastor que está fazendo a pergunta ao Marco Feliciano. Ele está lá embaixo, daqui a pouco a gente vai mostrar o vídeo na íntegra. Só que tem um detalhe aqui, eu fui marcado no Instagram do Caio. Vocês sabem quem é o Caio, né? O pastor Osiel sempre diz isso, né? Tá filmando, Caio? Volta pra cá, Caio. É o Caio que filma o pastor Osiel. Então fui marcado aí, o Caio colocou isso aí e colocou o vídeo do Osiel dando uma resposta para essa questão política, tá certo? Você se sintonizou aí? Eu fui também pesquisar e achei aqui o podcast onde o Marco Feliciano está falando. É o podcast Eu Acredito e ele está respondendo a esse pastor. Este vídeo eu vou passar na íntegra. Como também eu fui no canal do YouTube do pastor Osiel, tá aqui ó, pastor Osiel. Este vídeo que o Caio colocou lá é um vídeo antigo, de 5 anos atrás, onde o pastor Osiel está falando sobre a Bíblia e a política. E aqui ele manda um recado para pastores políticos. Antes de soltar o vídeo em questão, eu já separei tudinho aqui direitinho. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Você concorda com o pastor político? Existe alguma forma de harmonizar a pessoa em si, que é pastor, com a política? Ele vai ter condições de exercer a sua chamada ministerial sendo político? Ele vai conseguir ser político, exercer sua chamada política sendo pastor? Qual a sua opinião? Eu gostaria que você deixasse aí nos comentários, tá certo? Muito bem, eu vou soltar o vídeo, a gente vai analisar a fala do Marco Feliciano e vamos tentar chegar a uma conclusão. Ele falou, mas convenceu? Tire suas próprias conclusões, vamos lá. Seu nome? Eu sou o pastor Márcio Marques, eu sou pastor do Ministério de Avivamento Naiote. De qual lugar que o senhor é? Fica no extremo leste de São Paulo, na cidade de Tiradentes. E a minha pergunta de início seria como conciliar o ministério pastoral com a política? Porque a gente percebe que são dois extremos, um completamente corrompido e o outro tentando lutar contra esta corrupção no âmbito político. E o senhor, como que o senhor consegue conciliar as duas funções, uma ministerial, que no meu ponto de vista, ela é a mais importante, por outro lado também a outra, que não menos importante, mas num âmbito corrompido. Como que o senhor consegue lidar com essas duas situações na sua vida, pastor? Vamos lá, sua pergunta é extremamente oportuna por esse momento. Exatamente por isso, por ter esse antagonismo, um lado corrompido e o lado que quer trazer de volta a pureza, a ética. E a política, eu costumo dizer que é um espaço que não pode ficar vazio. Alguém vai ocupar um espaço na política. Não existe espaço vazio na política. Alguém precisa se candidatar, principalmente numa democracia. Se nós não tivermos coragem de colocarmos pessoas de bem dentro da política, os maus sempre vão ocupar esses espaços. Aí aqui eu vou pontuar a minha opinião. Concordo com ele que alguém tem que ocupar esses espaços políticos. Porém, todavia, no entanto, a questão não é essa. A questão é, o cara é pastor. Ele necessariamente precisa estar nesses ambientes políticos? Não seria mais viável ele continuar sendo pastor na sua congregação e
enviar alguém da membresia que não tem responsabilidades pastorais, responsabilidades com a igreja, essa pessoa seria enviada para estar representando a igreja dentro de um ambiente político. É essa a questão. O X da questão é esse. Tá entendendo? Mas veja a fala dele, veja se a fala dele está, né, convencendo você. Vamos mais. A política é perigosa? A política é perigosa, mas a política, ela é corrompida? Sim, exatamente por essa palavra. Ela pode ser corrompida, mas ela não é necessariamente um problema. O problema é o caráter de quem nós enviamos para a política. Então, Concordo. a igreja precisa, nesse momento, principalmente nesse momento que nós vivemos, escolher um lado. No meu caso, eu escolhi o lado do conservadorismo, emprestei o meu nome para a vida pública. Por quê? Porque ficou um vazio lá atrás. Eu me lembro que em 2006 nós tivemos um projeto de lei, que era o PLC 122, a lei da homofobia, que assustou pastores e padres no país inteiro. Eu fiz a minha culpa quando aquilo aconteceu, porque como eu sou formador de opinião, eu ajudei muita gente, crente, a desistir da política, porque eu repeti o que os meus pais falavam: crente não se mexe na política porque é um lugar corrompido. Então, quando eu vi esse mal que havia provocado, eu falei: só tem um jeito de consertar. Eu vou emprestar o meu nome para a vida pública e eu vou provar desse veneno e ver se dá para sobreviver ou morrer nele. Eu estou dizendo. Tá vendo? É justamente aí onde mora um problema. E o X da questão é esse. O pastor político. Né? Se a política ela tem problemas de corrupção, então nós treinaríamos pessoas com boa índole para enviá-las para estes ambientes políticos, fazendo uma sondagem para que essas pessoas não se corrompam neste ambiente. A questão toda é: devemos enviar o pastor de ovelhas para o ambiente político? E aí prossegue as tentativas do Marco Feliciano em justificar esta ideia, né? Enviar o pastor para que ele seja político. Isso procede... 6 anos da vida pública e consegui provar que é possível você manter o seu caráter, porque o problema, eu repito, não é a política em si, o problema é o caráter de quem a gente manda para a vida pública. Estou há 16 anos da vida pública, graças a Deus, debaixo da proteção divina, sempre fazendo um trabalho de elucidação para a igreja e mostrando para as pessoas que é possível você se manter íntegro, mesmo num lugar que parecer um antro. E eu repito, se a gente não mandar pessoas boas para lá, os maus vão ocupar aquele lugar. Mas, no caso, a função pastoral do senhor, Agora, como que o senhor consegue administrar? Porque o senhor é pastor presidente de um Sim, ministério. sou presidente do ministério. São quantas igrejas? Nós temos hoje 18. 18 igrejas. É um número razoável que precisa de tempo, que precisa de uma dedicação, que precisa de um empenho pastoral ali. E como que o senhor consegue, na função de um pastor presidente, exercer as duas funções no caso? A política o senhor já deixou bem lúcido aqui. Agora, o lado ministerial do senhor, assim, o cargo de um pastor presidente, que tem, acredito que as igrejas não sejam perto uma da outra, sejam distantes, como que o senhor consegue estar com os seus olhos? Porque a gente tem um ditado que a gente diz, né, que faz o boi crescer é o olho do dono. Então, é assim, eu sei que, lógico, existe uma equipe, toda essa, mas a sua função de um pastor presidente, como que o senhor consegue trabalhar nela? Melhor do que a quantidade de tempo é a qualidade de tempo. Então eu dou qualidade de tempo quando eu estou presente na igreja. E eu pastoreio pastores. Então é mais fácil liderar os meus pastores e eles então lideram todo o rebanho. E os meus pastores são extremamente politizados também, porque eles têm que lidar com o peso de ter um pastor presidente que está na política. Estar na política não é fácil. Isso se torna vitrine e só recebe pedrada de todos os lados. Mas eu consegui conciliar, porque eu plantei no coração dos meus líderes que eles têm um sacerdote que tem uma função dupla. Ou por que não dizer tripla? Porque eu não sou apenas pastor, eu sou um conferencista e eu estou na política. Temos um na Bíblia assim: Samuel. Samuel era profeta, sacerdote e juiz em Israel. Então, eu sou profeta na sua igreja quando eu vou pregar lá, eu sou sacerdote na minha igreja. Opa, já vou fazer agenda então. Pode fazer. E lá na vida pública, na política, eu sou um juiz, alguém que executa leis, porque quando eu sou presidente de sessões, eu sou um juiz, e alguém que cria leis como legislador. É possível conciliar? É fácil? Não é fácil. E talvez essa seja a pergunta que fique mais na mente das pessoas. Como é que o senhor, sendo homem do altar, consegue transitar em todos esses lugares? Eu fiz uma escolha. E é claro que, como eu sou crente, eu acredito na vocação divina. Então, a vida pública, para mim, pastor Marco Feliciano, é um braço do ministério sacerdotal. Então, não é que a política ganhou mais um político, a política ganhou um sacerdote. Então, dentro da esfera política, eu sou respeitado como pastor. O meu nome parlamentar, pastor Marco Feliciano. Se você entrar no site da Câmara e procurar lá Marco Feliciano, você não encontra. Tem que colocar o título na frente. Fui o primeiro a colocar o título, recebi ameaças, recebi inclusive palavras negativas de pastores que já estavam na vida pública, que diziam assim para mim: não coloque o nome pastor. Eu disse: por que não? Porque aí ninguém vai querer fazer nenhum tipo de negócio com você. Ixi, agora eu peguei firme. Negócio na vida política? Sim, na vida política é feita. Né? Alguns negócios, inclusive, escusos. Então, eles disseram para mim: se você colocar o pastor, ninguém vai querer fazer negócio com você. Você pode, inclusive, atrapalhar a gente que está aqui. Então, eu falei para eles: quem me enviou para cá foi o meu Deus, através da sua igreja, que votaram em mim. Eu vim para cá com um propósito: representar a igreja na esfera pública. Aí alguém diz: mas é possível representar a igreja na esfera pública? Sim, é. É possível a política caminhar ao lado da fé? Ou a fé caminhar ao lado da política? Sim, é possível. Porque nós temos histórias desde o Velho Testamento, no Novo Testamento, na Reforma Protestante e até os dias atuais. A igreja, ela não precisa necessariamente fazer política, mas ela pode emprestar alguns membros dela para que eles vão e representem a igreja e também façam a política. Política é a arte da negociação. Maravilha. Abriu o espaço para outros irmãos aí participarem. Continuamos aqui. E aí? Eu gostaria agora de saber de você, o que é que você acha da explicação do Marco Feliciano? Convenceu?
o pastor que trabalha com ovelhas, um pastor presidente que administra vários templos, ele vai ter tempo de estar executando este sacerdócio, este ministério, sendo político? O Marco Feliciano convenceu você de que isso é possível? Na minha interpretação, no meu entendimento, eu sigo a mesma linha de entendimento do pastor Osiel, que eu vou soltar o vídeo daqui a pouco. Ou seja, você quer ser político? Entregue suas credenciais, pastor. Vá ser político. Mas não tenha nenhuma obrigação ou responsabilidade vocacional dentro do reino, com a igreja, com as ovelhas. Na minha interpretação, seria mais louvável, mais correto, enviar um membro da igreja para que ele trabalhe essa questão ministerial, essa questão política, digo, né? Então, assim, ele falou. Concordo que nós precisamos ocupar esses espaços aí com pessoas de boa índole, concordo. Mas o cara é pastor e estar pastor político é complicado, irmão. Eu faço coro com a fala do pastor Osiel, tá certo? Eu vou passar a fala dele aqui e gostaria que você tirasse suas próprias conclusões. Vamos lá. Eu não vou deixar de ser pastor para ser político. Porque Deus me chamou para ser pastor. Porque ninguém pode servir a dois. É impossível você ser um bom pastor e um político ao mesmo tempo. Quem toca o sino, quem assovia, não canta. Então pronto. É porque eu sou pastor e aí eu senti um chamado. Larga a igreja e vá ser político. Tá vendo aí? Sim ou não? Tá vendo aí? Eu tenho muitos pastores, amigos que estão na política. Deus abençoe vocês, meu filho. Eu não sou contra você, a vida é sua. Agora, o que eu tenho que dizer a verdade, eu tenho. Pastor e político não dá certo. Ou tu larga o ministério para ser pastor, a política vai ser só pastor, ou tu larga a política se dedicando ao pastorado. Agora, para você entrar na política e ser pastor e política ao mesmo tempo, você está servindo a dois senhores. Olha aí. Tá vendo? Estou logo dizendo assim. Porque quem foi chamado para a obra, se ocupa na obra. Agora o homem de Deus, ele pode lutar por questões sociais. E aí? O que é que você acha? Eu gostaria agora que você deixasse a sua opinião aí nos comentários. Eu mesmo sigo o mesmo entendimento do pastor Osiel. Pastor, você quer ser político? Entregue sua credencial, vá-se embora, vá representar a igreja nesses âmbitos políticos. Agora, só que não dá para conciliar. Eu não vejo como conciliar essa questão do pastor político e o pastor na igreja. Tá certo? Essas duas coisas não andam juntas. Ou você é pastor, ou você é político. Gostaria agora que você comentasse aí. Você concorda com o pastor Osiel no que ele falou? Deixe sua opinião. Você concorda com a opinião do Marco Feliciano? Ele, no que falou, convenceu você? Deixe sua opinião aí nos comentários. Já que a gente está atravessando já um período pré-político, não é isso? Daqui a alguns meses nós teremos um pleito eleitoral para eleger presidente, governador e senador. E eu gostaria que você já começasse aí a manifestar as suas opiniões políticas aí nos comentários, tá bom? Uma vez mais eu lhe agradeço, Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, é um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Curta, comente, compartilhe, se inscreva, faça com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Deus abençoe e até a próxima.